Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o arquiteto, professor César Augusto Prates Pereira da Silva e com a arquiteta Clara Viana Machado. Professor César e Clara. Clara, nós falamos no bloco passado do teu trabalho, do teu TCC premiado, e tu estavas dando um recado aos teus colegas. Então, como eu falei, né, tem que fazer aquilo que tu gosta, que tu vê que vai ter algum resultado ou para ti ou para a sociedade. Eu foquei isso muito no meu projeto, assim, para os alunos que vão estar aí continuando o curso, nem que sirva como como é que se diz? Um primeiro passo para a discussão do assunto, assim, de como que a construção, que o meio físico interfere na vida, no aprendizado, né? Então, acho que primeiro tu tem que gostar muito do que tu está fazendo, ter alguma motivação para aquilo realmente dar certo, ser uma coisa que, como no meu caso, possa ser executada. Claro, eu vou te perguntar por que tu fez o trabalho com o Centec, tá? Quais razões, mas antes disso eu quero perguntar para o professor César, teu orientador. Professor César, pela tua experiência, pela tua competência como arquiteto, que é uma coisa inegável na nossa região, né? Eu hoje observo, eu e as pessoas todas que nos assistem no Ciência e Pesquisa semanalmente, a nossa cidade ser cortada por dois viadutos, gigantescos viadutos aí, um conjunto de viadutos da BR-101. Por 3 ou 4 viadutos, né? E se observa essa cor de concreto, sem nenhum toque, sem nenhuma forma que fosse assim uma coisa agradável à nossa visão, professor. É possível alguma ação para revitalização, para urbanização, enfim, eu não sei qual é o nome correto, a você e depois a própria Clara também, se é possível isso para tornarmos essa visão muito mais agradável. Mais bela, né? Mais bela, e que esses viadutos fossem também um cartão postal da nossa Tubarão. Eu, até esse fim de semana, eu tive uma viagem a Porto Alegre e tive observando os viadutos lá, como são tratados os viadutos. Eles são tratados assim, ajardinado, inclusive as pessoas, elas ocupam aquele local, estava lá uma porção de pessoas, uma roda de amigos, eu creio, tomando chimarrão, tinha jardim, bancos ali embaixo, onde que as pessoas se sintam à vontade. Aqui, por se tratar de uma BR, tem um maior risco, né? Ter que atravessar as vias laterais, mas eu acredito que sim, tem que dar um trato naquele concreto, assim, que está muito feiozão, aqueles viadutos. Exatamente. São feios, na verdade. Na verdade, por origem pré-moldada, são, né, por origem são feios. Mas é possível, mesmo assim, torná-los mais interessantes. Eu não conheço o projeto direito da BR, nesse caso, até trabalhei em parte da BR, trabalhei na parte de Araranguá até Sombrio, eu trabalhei nessa parte no que tange ao paisagismo. E lá a gente fez algumas propostas interessantes, assim, de ajardinamento, próprio estacionamento, assim, para pessoas, até fechando alguns, os vão mais altos, assim, para ter um joguinho de futebol, assim, com cuidado de marcar a pista lateral, que ali vai ter acesso de pedestre e tal. Mas é possível. Mas é possível dar uma melhorada nesse visual, né, professor? Clara, como é que tu vês essa ideia de melhorar esse... Eu acho que o arquiteto trabalha muito para isso, né? Para acabar dando uma plasticidade melhor ao concreto, ao que for usado. Eu vejo muito, por exemplo, daqui a pouco começa a estar um grafite, alguma coisa lá, porque as pessoas não se apropriam daquilo. Então, se de repente é feito um trabalho em cima disso, até de artistas locais, de estar fazendo pinturas, ou então tem infinidade de coisas que podem ser feitas, assim, em cima disso, né? Interessante essa ideia dela, né? Artistas locais trabalharem também para... Exato. É bem interessante isso. Os gêmeos são artistas de grafite que são mundialmente conhecidos e começaram assim em grafites pequenos, mais bonitos. Então, na região deve ter pessoas que seguem isso e fazem esse tipo de trabalho. E até porque antes que pichadores vá para aquele local e acabem com essa... Até tem um arquiteto formado na Unisul, o Quinho. O Quinho é um grande grafiteiro. É mesmo, olha só. Ele tem coisas bonitas que ele deixou lá nas paredes da Faculdade de Arquitetura ali para atestar a qualidade do trabalho dele. Assim as pessoas se apropriam e cuidam, né? Claro, então eu tinha te instigado antes para fazer a seguinte pergunta. Por que o projeto com o CETAL, que é o Centro de Tecnologia da Unisul, e com o Centec, aliás, e com o CETAL?
primeiro que me formei ali, então tem conhecimento de área, assim, né? E a gente passa o curso não reclamando, mas querendo melhorias em algumas coisas. E às vezes reclamando também, né? Reclamando também, né? Por a gente sentir algumas dificuldades, assim. E a gente está num espaço que é antítese daquilo que a gente quer. Como a gente estuda o espaço em si, então a gente precisa ter exemplo de uma arquitetura, né? E o nosso processo de aprendizado não é igual a direito, então as salas de aula também não tem esse conceito. Eu trabalhei muito isso em cima do meu projeto, porque um edifício de arquitetura, um centro de criação, ele não precisa ter paredes, ele pode ter uma integração maior. E eu escolhi o CETAL, o Centec em si, porque ele é um eixo de circulação hoje. E como o laboratório de química, que é uma coisa mais reservada, tá ali, não pode ter pelas NBRs, pelas normas, não pode ter essa circulação, então acaba bloqueando. É um prédio super interessante, que está um pouco mais alto, que tem essa integração com publicidade, jornalismo, com todos os moda que está chegando agora lá. Então foi por essas pequenas... Claro, se eu for falar, a gente não vai ter programa para falar de todo claro, esse... Eu sei, o tempo mas eu me baseei praticamente nisso, assim, na necessidade que a gente tem de, até assim, nas pesquisas que eu fiz, em nível de, eu pesquisei algumas universidades, né, interessantes, mas também muita coisa precária, então tem que se pensar realmente nesse ambiente de trabalho, de estudos. Perfeito. Sr. César, no próximo bloco eu vou te questionar sobre essa orientanda, essa jovem arquiteta. Como é que foi, como é que é você, com a tua experiência e com a tua competência também, estar ligado a essas ideias brilhantes de alguns dos teus alunos e o que é a responsabilidade de uma orientação? Pode ser? Pode ser, pode ser. Estamos conversando com muita honra com o professor César Augusto Prates Pereira da Silva, arquiteto, professor do nosso curso de arquitetura, e com a recém-formada, com a arquiteta Clara Viana Machado. Você pode rever essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, enviar perguntas à arquiteta Clara e ao professor César Prates no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e nós já voltamos. Unisul TV, 5 anos com você.